Esse é mais um vídeo da série Texto e Contexto e agora vamos analisar a história da mulher que os fariseus acusaram perante Jesus de ter sido apanhada em adultério. Este relato ele está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 a 11. Vamos ler e prestar bastante atenção para ver o contexto dessa situação aqui. Analise conosco. Se você tem a sua Bíblia, pode consultar agora ou depois, ou se preferir apenas acompanhar conosco a leitura, preste bastante atenção no que aconteceu. João 8, 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a situação em que os fariseus aqui colocaram a Jesus. Mas Jesus, ele conhece os corações. Ele conhecia os corações daqueles homens. Sabiam que eles estavam armando uma armadilha. Era para Jesus, eles não tinham nada a ver com aquela mulher, eles não estavam nem aí para ela. Eles estavam armando uma armadilha para Jesus. Porque se Jesus absolvesse aquela mulher, ele seria condenado de pervertedor, desobediente da lei de Moisés. Se Jesus aprovasse a sua condenação, ele também ia ser considerado e olhado de forma errônea, como alguém que está disposto a aprovar que pessoas sejam mortas por causa de seus pecados. Mas e agora, como responder? A lei realmente de Moisés dizia isso? Que as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas? Vamos continuar analisando o relato. Versículo 6 do capítulo 8 de João. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Olha só o objetivo deles. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você já parou para analisar o que Jesus escrevia na terra? Será que Jesus estava apenas riscando ali aleatoriamente, como mostra alguns filmes que retratam a vida de Jesus? Eu já percebi esse detalhe. Os filmes retratam ali na hora de Jesus escrevendo, retrata só Jesus tipo riscando, fazendo riscos, desenhos. Será que ele estava riscando, desenhando na terra, ou ele estava escrevendo realmente alguma coisa ali na terra? Vamos continuar analisando. Guarde essas perguntas porque no final você vai ver a lógica desse contexto aqui. Versículo 7 diz assim: Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Olha a resposta de Jesus. Quem de vocês aí estiver sem pecado, seja o primeiro que jogue a pedra. E acabou com eles, porque eles também pecavam. E agora? Quem ia ser o primeiro? Então o primeiro que jogasse a pedra ia assumir. Não, eu não tenho erro nenhum. Então quer dizer que realmente todos eles tinham pecado, né? Olha que maravilha essa história, é fantástica, uma das que eu mais gosto nas Escrituras. Continua dizendo assim no versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele falou isso e abaixou e continuou escrevendo. Aqui ele estava escrevendo alguma coisa. Jesus não estava riscando no chão, não. Ele estava escrevendo. O texto fala que ele estava escrevendo. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Olha aqui. Acusados pela própria consciência. Porque Jesus falou, quem está sem pecado joga a primeira pedra. Então eles foram acusados pela consciência. Não, nós temos pecado também. Então, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que história fantástica, né, queridos? Mas a pergunta que não quer calhar é: e a lei de Moisés? A lei não mandava matar? Aqui nós vamos analisar esse contexto aqui. Você que agora acompanha o nosso vídeo da série Texto e Contexto, vai saber o que a lei dizia. Porque talvez você já leu a Bíblia daqui para ali e nunca se atentou para isso e aplicou a esse caso aqui. O que a lei de Moisés dizia com relação a isso? Vamos analisar? Levítico capítulo 20, versículo 10. Então note bem, Levítico 20, versículo 10, é o elo que decodifica aquela situação lá. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então a lei de Moisés, em Levíticos 20, verso 10, ordenava a morte dos dois. Por que os fariseus levaram somente a mulher? Quem era o outro? Você já parou para analisar quem era o outro que adulterava com aquela mulher? Como aqueles homens tinham tanta certeza que ela era adúltera? Por que eles não levaram o outro? Será que o outro era algum deles? Não sei. Quem sou eu para condená-los? Se nem Jesus condenou, mas Jesus estava escrevendo ali na terra alguma coisa. Seriam os pecados daqueles homens? Eu creio que sim. Então esse é o contexto correto da passagem de João capítulo 8, versículo 1 a 11, que conta a história da mulher adúltera. Provavelmente, realmente, aquela mulher era adúltera, mas ela não adulterou sozinha. A lei de Moisés dizia que os dois deveriam ser apedrejados, ser mortos, né? O texto aqui nem fala apedrejados, ser mortos. Tinha uma condenação, uma pena de morte nesses casos. Então este é o contexto correto daquela passagem. E Jesus, sabiamente, como era um conhecedor da lei de Moisés, e como ele escreveu, ele mencionou, né, está registrado em Mateus 5, 16 a 18, que ele não veio para revogar a lei ou os profetas, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Então Jesus ali estava cumprindo. A mulher, ela não adulterou sozinha. Aqueles homens estavam errados. Então essa é a compreensão correta do texto aí de João 8, 1 a 11. Que Deus continue abençoando a cada um de nós no entendimento da sua santa palavra.